Olá, sexto ano. E aí, vamos para hoje mais uma aula, então, né, de correção essa aula. Então, aí na página 63, eu tinha pedido para vocês fizessem essa atividade, não é isso? É claro que não necessariamente fazer do jeito que estava aqui, mas poderia ser utilizado aí, então, terra, por exemplo, ou até mesmo observar aí na página que a gente consegue, então, responder as questões que vêm logo em seguida, né, no Na Prática, Vestígios Fósseis, e aí vai simular um processo de fossilização. Então, lá na página 64, falava o seguinte: desenhe os vestígios registrados nas duas camadas, e aí, né, dependendo do que você fez, se você fez ou não, mas vamos para a parte que realmente interessa, que é a parte da página 64, a questão número 2, que fala o seguinte: os processos de fossilização natural sempre ocorrem como no procedimento realizado. Aí no procedimento realizado mostra o seguinte, né? Mostra os vestígios aí, restos, né, de animais que poderiam ser, no caso aí foi pego um osso, uma folha, uma concha e foi então prensado, né, entre aí poderia ser barro, uma argila em si, ou tem gente também que utiliza para fazer esses fósseis aqui outros materiais, né? Como aqui na apostila, eu acho que ela não dá a opção de outros materiais, né? Só dá a opção da própria argila mesmo, seca, mas também nada impede que seja utilizado qualquer outro tipo de material, certo? Então, o gesso, por exemplo, é muito utilizado aí para a realização desses trabalhos. Muita gente faz, né? É, lembrancinhas com gesso, né? Um processo bem parecido com esse. E aí a 2 então pergunta: o processo de fossilização natural vai sempre ocorrer dessa determinada maneira aí? Não, tá? Então, o procedimento que foi utilizado é o procedimento com moldes, é o procedimento mais comum, mas em alguns, né, casos também ocorre o quê? Os sedimentos indo agora entrando no corpo aí da planta, do animal. Então, é um processo bem diferenciado. Então, coloquem assim: não, ponto. O procedimento simula. Não, ponto. O procedimento simula um dos processos mais comuns, que é a formação de moldes, cujos restos de organismos, cujos restos de organismos são aprisionados entre as camadas, são aprisionados entre as camadas de sedimentos. Ponto. Outros processos de fossilização envolvem a substituição da parte orgânica por minerais, vírgula, ocorrendo, por exemplo, a petrificação de plantas, vírgula, as pegadas e a conservação
em resinas, vírgula, como o âmbar, vírgula, que ocorre com insetos. E o âmbar, vírgula, que ocorre com insetos. Lá no filme dos dinossauros, né? É muito comum em filmes que mostram dinossauros, o próprio Jurassic Park lá, né? O mais antigo deles mostra, né? Eles extraindo o âmbar, né? Aquela substância que geralmente sai aí um óleo que sai das cascas de árvores. E aí, quando então insetos pousam, o âmbar envolve o corpo deles, e eles são então aí agora conservados, né? Por milhares de anos. Depois disso, vamos lá para o Ação, da página 65, onde mostra a análise do gráfico a seguir. E aí mostra a quantidade de solo e rochas removida per capita por sociedades avançadas antigas e modernas. Então ele mostra o seguinte, ó. Aí no gráfico eu tenho a quantidade de terra removida per capita, certo? E eu tenho então aí os anos que se passaram. Quando eu observo, lá no passado, há 5.000 anos, né? Eu tenho aí as pirâmides egípcias que removeram grande quantidade de terra. Os egípcios, se a gente for ver, né, eles removiam uma grande quantidade de terra para construir essas grandes pirâmides, esses grandes templos, né? Então, uma quantidade por cabeça aí de pessoa, de toneladas de terra que eram removidas. Mas se a gente for observar hoje em dia, a gente mexe muito mais, né? Remove muito mais, tira de um local e leva para o outro uma quantidade de terra aí, de solo, de rochas muito maior do que se utilizava na antiguidade. Pensa, por exemplo, quando você vai para Vitória e você vê aí a BR-101 passando por modificações. Você passa em um trecho, tem um morro, daí 2 dias você passa lá, aquele morro já nem se encontra mais, né? Já foi aquela quantidade de terra toda removida, levada para outro lugar, para agora passar uma estrada, para agora construir qualquer coisa. Então eu vou construir um prédio, escavo uma profundidade muito grande, então eu tenho aí uma quantidade de terra removida muito mais intensa hoje em dia do que era antigamente. Então a alteração que o homem faz no todo um relevo hoje em dia, ele é muito maior do que era realizado há muito tempo atrás, né? Milhares de anos atrás. E aí a letra A fala o seguinte: o que o gráfico está comparando? Então esse gráfico, ele compara aí a remoção de sedimentos, a quantidade de sedimentos, né? A quantidade aí de terra, de rochas que eram removidas no passado e que estão sendo removidas hoje. Então a resposta fica o seguinte: o que o gráfico está comparando? Ele está comparando a remoção de sedimentos, por várias sociedades ao longo da história da humanidade. Ponto final. Ao longo da história da humanidade. E letra B. Compare a ação dos egípcios ao construírem a pirâmide de Quéops com a ação dos Estados Unidos hoje. Quando a gente olha no gráfico, né, na construção das pirâmides egípcias, não se gastou aí aproximadamente, se a gente olhar no gráfico aí, ó, 2 toneladas de terra por ano eram removidas. Hoje em dia, né, per capita, tá? Hoje em dia, os Estados Unidos, ele remove aí, em média, 30 toneladas, né, por cabeça, vamos assim dizer. Então, a resposta fica o seguinte: os egípcios removeram, vírgula. Os egípcios removeram aproximadamente, vírgula, 1 tonelada de solo, aproximadamente, vírgula, 1 tonelada de solo e rochas
per capita ao ano, vírgula, enquanto os Estados Unidos, vírgula, atualmente, vírgula novamente, vírgula, atualmente, vírgula, mais de 30 toneladas per capita ao ano. Ponto. Letra C. Qual é a sua conclusão em relação aos dados apresentados pelo gráfico? A conclusão que a gente tira é que o ser humano é um grande... Então, coloquem assim, ó. O ser humano é um grande agente modificador de relevo. O ser humano é um grande agente modificador de relevo. Certo? Então, a gente percebe muito bem isso na construção de cidades, né? Na construção aqui na nossa própria cidade, a gente observa muito isso, né? Escavações, retira de terra de um local, aterra outro local para a construção de uma casa, faz uma grande escavação para a construção de um lago, por exemplo. Então, a gente modifica muito o relevo. Questão de número 2, da página 65, fala o seguinte: imagine que uma expedição, como proposta por Júlio Verne em Viagem ao Centro da Terra, tente chegar ao núcleo do planeta, levando seres humanos. Isso é possível? É possível eu levar seres humanos para o centro da Terra? Não. Já coloquem assim, não. E pergunta também: quais seriam as dificuldades encontradas? Qual é a grande dificuldade para a gente chegar ao centro da Terra? As maiores dificuldades encontradas vão ser o quê? A alta temperatura, e as altas pressões. A alta temperatura e as altas pressões encontradas no interior da Terra. Então, eu teria uma temperatura tão elevada que todos os materiais que nós temos hoje na Terra, ao entrarem em contato com eles, derreteria. Quando eu tenho uma lava vulcânica aí jogando para fora, né, aquele magma jogando aí para fora, aquilo nada mais é do que rocha derretida. Se eu tenho uma temperatura capaz de derreter uma rocha, imagine qualquer metal aí que a gente trabalha então. Então, qualquer máquina que fosse escavar, derreteria. Não temos nenhuma condição aí, né? Nós não temos nenhum equipamento que tenha então aí uma resistência, que tenha como resistir a essas altas pressões e altas temperaturas encontradas aí no interior do nosso planeta. Então é inviável, não tem como. Continuando, a questão de número 3 fala o seguinte: classifique os tipos de rocha apresentados em magmática, colocando a sigla MG, sedimentar, SD, e metamórfica, MT. Lembrando que a rocha magmática, né, aquela rocha vulcânica que vem lá do magma, do lava, do vulcão, que pode ser intrusiva, se formar no interior da Terra, ou extrusiva, se formando aí no exterior da Terra, quando ela resfria rápido. A rocha sedimentar é aquela rocha proveniente de outras rochas, né? É aquela rocha que foi esfarelada e os seus sedimentos agora foram unidos, compactados, e ela formou então uma rocha sedimentar. E a rocha metamórfica, o nome metamórfica, modificação, metamorfose, né? Então é aquela rocha aí que antes poderia ser uma rocha magmática ou sedimentar, e devido à alta pressão e alta temperatura, ela foi modificada, como se ela fosse cozinhada novamente, né? E se transformasse em uma nova rocha. Então, a primeira delas é o arenito. Ao olhar para o arenito, né, eu vejo aqui uma foto de uma rocha
extremamente gasta na porção de baixo. Por que ela tá fininha embaixo assim e em cima ela tá bem maior? Isso é a ação do intemperismo, da água das chuvas, do vento que vem passando, né? E vai fragmentando essa rocha, aquela areia que vem igual quando você anda na praia e vem aquela areia. O vento bate nas nossas pernas e fura assim a nossa perna, incomoda. É isso que acontece ao longo de milhões de anos, foi desgastando essa base da rocha. E aí, quando eu olho para a arenita, eu vejo várias camadas. Quando eu olho para uma rocha e vejo várias camadas, automaticamente eu já sei que ela é uma rocha sedimentar, que ela veio de várias deposições de sedimentos há milhares de anos. Depois, do lado direito, eu tenho o gneiss, aí mostrando, né, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. O gneiss é uma rocha metamórfica, é uma rocha que passou por uma modificação. Depois eu tenho o basalto. O basalto já é uma rocha aí magmática, né? Proveniente aí da lava vulcânica. O calcário, eu expliquei para vocês, lembra, ó, os estalactites vindo do teto, os estalagmites vindo da base aí, que nada mais é do que o calcário que vem sendo depositado pela água. Esse calcário depositado pela água é sedimento, então ela é uma rocha sedimentar. O granito é uma rocha magmática, agora intrusiva, né? Então é MG. E a pedra-sabão, ela é uma rocha metamórfica, mostrando aí, né, uma escultura de Aleijadinho lá de Ouro Preto, certo? Questão número 4, nossa última questão da correção, fala o seguinte: um caminhoneiro transportou um lote de rochas em uma estrada muito esburacada. Ao chegar ao destino, percebeu que a parte da carga havia sido se partido em pequenos fragmentos, esfarelando-se em um pó fino. Qual era o tipo de rocha que provavelmente estava sendo transportado? Quando eu tenho rocha esfarelando com facilidade e virando um pó fino, normalmente eu estou trabalhando com rocha sedimentar, certo? Então coloquem aí. É provável que fossem rochas sedimentares, vírgula. É provável que fossem rochas sedimentares, vírgula. Que são muito frágeis, por causa da estrutura em camadas, e estão mais sujeitas a concrase, aquele acentozinho ao contrário, né? A concrase, que estão sujeitas à fragmentação. Ponto final. Que estão sujeitas à fragmentação. Essas rochas são rochas mais frágeis, né? Porque elas vêm da deposição desses minerais que vão sendo então aí depositados e precisam agora da pressão, do auxílio da pressão, da temperatura, de condições ambientais adequadas para que eles sejam aí grudados uns no outro, como se fosse um cimento. E isso não dá a essas rochas, né, uma grande firmeza, vamos assim, uma grande dureza em relação às outras rochas, quando a gente se depara, por exemplo, com uma rocha magmática, né, aí um granito. Então, essas rochas sedimentares são rochas que, se eu esfregar uma nas outras, né, o arenito, quando você vai, por exemplo, na praia, ela já tem aí uma fragilidade um pouco maior do que os outros tipos de rocha. Certinho, meninos? Então, nós terminamos por aqui a correção da página 66, certo? E aí, não deixem de acompanhar as outras correções e fazendo as outras atividades, ok? Se cuidem e beijo! Até o próximo!